Todo ano, os brasileiros têm que acertar as contas com a Receita Federal. O imposto de renda é o primo jurídicas. A contribuição vai para os cofres públicos, mas em muitos casos, o contribuinte tem direito a restituir parte dos recursos arrecadados ao longo do ano. Para calcular os valores exatos de cada contribuinte, é preciso preencher a declaração do imposto de renda. Este ano, os contribuintes têm até 29 de abril para enviar o documento. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, e para falar com a gente sobre o imposto de renda, nós convidamos o professor Ranieri Angioletti. Ele é docente do curso de Ciências Contábeis aqui da Univale e também é sócio da Albatroz Assessoria Empresarial. Obrigada pela presença, professor. Boa tarde, Lisa, boa tarde, Luca, nossos ouvintes. Estamos aí para falar mais uma época de imposto de renda, né? E bem, você já fez a abertura aí, época de acertar as contas com o governo ou com o leão, né? Mas que lembrar também aos nossos ouvintes que essa declaração, ela é uma declaração de ajuste anual, né? Então, já dependendo de algumas rendas, algumas operações que você faz durante o ano, né, você já deve, ao longo do período, ir recolhendo o imposto de renda, né? E Ou seja, nós já estamos pagando, já, né, estamos pagando, isso mesmo. Bom, professor, vamos começar então para entender um pouquinho os mecanismos, antes da gente cair na parte prática. Isso. Todo mundo teme este momento, mas acho bacana entender os mecanismos da arrecadação do imposto de renda. Como é que funciona essa arrecadação? A base de imposto de renda é uma das receitas do governo federal, né? Tanto é que se recolhe aos cofres do governo federal. Lembrando que nós temos aí impostos, taxas e contribuições estaduais, impostos, taxas e contribuições municipais, né? A nível federal também, impostos, taxas e ou imposto de renda faz um desses valores. Envolve pessoas físicas e jurídicas, né? Então, aqui no caso, as pessoas físicas, ao longo do ano, elas têm uma renda, elas oferem uma renda pelo seu trabalho, né, por atividades empresariais, e agora nesse período até 29 de abril esse ano, né, então as pessoas físicas devem fazer a sua prestação de conta. Por isso que a declaração chama-se Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, né? Então as pessoas vão juntar todas as suas rendas que auferiram ao longo de 2015, né? E como se fosse um caixa, né? Você vai juntar essas informações e vai informar ao governo daquilo que você teve de rendimento, onde é que você gastou, quem são os seus dependentes, né? E talvez a pessoa receba alguma restituição, como você já falou um pouco antes aí, né? Ok. Muito bem, professor, qual a importância do imposto de renda para a economia nacional? Como nós comentamos, é uma parte dos recursos que o governo federal arrecada e o retorno desses recursos na forma de prestação de serviço, né, para a comunidade. Então, e aí as verbas são federais, elas vêm a nível federal uma parte, outras estaduais e outras, então, as municipais. Mas é importante, né? O governo para que ele possa cumprir o seu papel, ele também necessita de recursos, e esse do imposto de renda é um deles, né? Agora, outro temor, né? Até você usou o termo o leão, né? Isso. O temor é a questão de, poxa, será que eu estou fazendo certo? Né? Tem pessoas que não sabem fazer, tem pessoas que deliberadamente alteram algumas informações com medo de terem que pagar muito imposto. Mas como é que acontece essa fiscalização? A tal da chamada malha fina, quem é que cai, quem é que não cai? Como é que funciona essa história? Assim, hoje vamos lembrar que o governo federal, especialmente a Receita Federal do Brasil, ela é muito bem aparelhada, né? Os sistemas informatizados rodam muito bem e acontece que de uns anos para cá está havendo cruzamento de dados, né? E não é porque alguém fica ali fiscalizando. O próprio sistema dá conta pelo seu CPF, ele cruza os dados. Vamos lá, informações imobiliárias,
consultas médicas, né, despesas com saúde, plano de saúde, as escolas. Então, são valores que nós, no nosso cotidiano, pagamos ao longo do ano, né? Então, as pessoas que tratam de prestar essa conta, de fazer a declaração, precisam ficar atentas a esses dados aí, né? O fato, às vezes, de você pagar ou não pagar o imposto não é a situação. Muitas vezes é a informação que você acaba não prestando. Então, quando nós recomendamos sempre aos clientes que durante o ano corrente, agora mesmo em 2016, que estejam atentos, né? Vão guardando seus comprovantes, tenham certeza que você, ao pagar, esteja pagando uma conta sua e não de alguém, principalmente quando envolve CPF. Né, que é uma informação bastante complexa e que hoje, com os bancos, cartão de crédito, olha só, né, tudo isso nós somos monitorados de alguma forma. Né? E aí chega a tal da declaração de ajuste e nós já podemos prever. Né? Então, essa nossa prestação de conta vai acontecer agora nesse período. Uma informação que fique de fora já compromete, às vezes, ou o pagamento do imposto ou a restituição, e caso a pessoa tenha operações que, por esquecimento, né, não lançou na sua declaração, ela pode ser fiscalizada, isso aí tem até 5 anos depois, né, que a Receita ainda pode intimar o contribuinte para apresentar os comprovantes e as informações, e se cruzar os dados né, daquilo que não ficou muito bem esclarecido, então pode haver penalização. Muito bem. Professor, vamos pegar um lado mais prático, mais, né, em questão. Vamos supor agora alguém que está acompanhando o programa e não fez ainda, né, a declaração do imposto de renda. Como ela deve se preparar? Quais são os primeiros passos? O que ela deve separar de documentação? Ou procurar também alguém para ajudar com a parte econômica? O que ela deve fazer nessa hora? É assim, Lucas, legal. Saber, então, a primeira situação é o seguinte: eu trabalhei ao longo do ano de 2015, né? Se eu trabalhei, como é que eu recebi essa minha renda? Era com carteira assinada? Eu era autônomo, né? Como é que aconteceu de eu receber os valores? Então, inicialmente se recomenda que as pessoas juntem esses dados, né? Façam uma avaliação se alcançaram R$ 28.123,91, porque esse é o limite, o limite mínimo, né, para que se possa fazer a declaração. Então, se eu tive rendimentos acima desse R$ 28.123,91, eu estaria obrigado, né, então, a prestar as informações à Receita Federal. Assim, eu só quero ressaltar que às vezes as pessoas, os clientes nos procuram lá, né? Ranieri, eu estou trabalhando, eu comecei a trabalhar na metade do ano, não consegui essa renda toda, mas por uma ou outra situação houve um desconto de imposto de renda na fonte. E vamos lembrar, esse valor pode ser R$10, né? 10, 12, 13, 14, 15 reais. Eu preciso fazer a declaração, olha só, não pela renda que você auferiu, mas pelo imposto de renda que lhe foi retido, a declaração já torna-se obrigatória. Obrigatória? Aí já é obrigatória. Não é uma opção. Não, aí você é obrigado a declarar. Né? Então, se houve a retenção na fonte, você é obrigado a declarar. Eu sou obrigado a declarar. E isso vale também quando eu tenho aplicações financeiras. Né? Mercado financeiro, bolsa de mercado de ações. Tá? E claro, os bancos fornecem esses dados aí, né? Mas a pessoa precisa estar bem ligadinho, para não esquecer uma informação dessa. Lá na frente, o que pode acontecer? De repente, você vai ficar com o seu CPF irregular. Né? Daqui a pouco não consegue mais movimentar banco, aí a situação vai complicando. Interessante, eu acho que é uma questão bem prática e importante, porque eu mesma também tinha um caso, vinha para cá fazer essa entrevista e comentei, vou falar de imposto de renda, já algumas perguntas surgiram. E uma delas tem a ver com essa situação, quer dizer, uma pessoa que teve retenção na fonte, mas não atingiu, né? O limite. E ela me dizia o seguinte, não vale a pena eu fazer a declaração. Ela tem que fazer. Não é por uma opção dela. Não é por uma opção, ele é obrigado a declarar. Né? E lembrando que hoje o sistema é bem moderno, dinâmico, né? As pessoas depois precisam ter uma conta corrente em seu nome para poder receber a tal da restituição também, né? E vamos lembrar o seguinte, a restituição, ela é um saldo.
né? Você vai declarar as suas rendas, o programa vai lhe oferecer as possibilidades de fazer uma declaração simplificada, uma declaração completa, né? Sempre procurando beneficiar o contribuinte no que for mais econômico, mais barato a nível de imposto. Tá? E se você recolheu aquém do que precisaria, então você pode ter a restituição. Mas só vai ter restituição quem efetivamente ao longo do ano já foi pagando o imposto de renda. Tá? Aí não importa o mínimo de 28 mil. Não importa o mínimo. Só para confirmar essa informação. Não importa o mínimo. Okay. Né? Perfeito. Professor, você já falou, até a Elisa ressaltou de novo, o valor, né, dos 28 mil, né? Isso. E se por acaso a pessoa... Tipo, esse é um dos pontos, né? Esse é um dos pontos. Tem que estipular, passar dos 28 mil, mas, por exemplo, quais são os outros casos que a pessoa se torna isenta do imposto de renda, além de ter menos de 28 mil, né, declarado ao longo do ano? Na real, assim, a questão da isenção, o primeiro nível de isenção é a renda que a pessoa tem, né? E a partir daí nós precisamos pensar o seguinte, que quais outras operações eu posso realizar como pessoa física que eu estaria obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que eu não pague o imposto propriamente dito, né? E aí nós temos as questões imobiliárias, compra e venda de imóveis, apesar de um único imóvel ainda estar isento de recolher ou de pagar o imposto, mas eu precisaria prestar essa informação, né? Tá? Se eu tive aplicações financeiras, rendimento de aplicações financeiras, caderneta de poupança, então são situações que corriqueiramente na nossa vida cotidiana, fácil, né? Vai no banco, aplica, faz, mas isso vai fazer com que chegue nesse período eu tenha que declarar na Receita Federal. Tá? Perfeito. Bom, professor Ranieri, na sua prática aí como contabilista, enfim, Sim. O que você percebe de erro mais comum na hora de declarar? A pessoa que resolve fazer sozinha a sua declaração, o que costuma dar problema? Lisa, sim, eu tenho visto bastante informação errada. As pessoas às vezes me procuram lá, estou fazendo minha declaração aqui e não consegui fechar um outro dado, né? Acontece que o sistema da Receita, por ser informatizado e com tanto cruzamento de dados como nós temos, né, às vezes a pessoa não se percebe. É um imóvel que recebeu em doação, um veículo que comprou, mas ficou abaixo do limite, né? Uma melhoria que fez no imóvel seu durante o ano. Eu recebi um sorteio lá, fui contemplado, recebi um prêmio, alguma coisa assim, eu precisaria declarar. Porque vamos lembrar, né, o fato de eu precisar ou não precisar num determinado ano, por exemplo, 2015, para 2016 a situação pode ser diferente. Então, talvez eu estaria obrigado a declarar em 2016. Bem, eu tenho um patrimônio e esse patrimônio ao longo do período ele vai, né, ele evolui. A gente melhora, a gente constrói, a gente faz reformas, melhorias nas nossas casas, né? Então esses são dados, são informações que precisam estar ali compondo o patrimônio da pessoa, né? Nosso jovem ficar bastante atento a isso, né? Eu vejo bastante situação assim, de repente a pessoa não tem nada, daqui a pouco aparece ela lá com, né, 2, 3 carros, uma casa na praia aqui, então, poxa, né? E como é que você teve isso? Mas foi tantos anos de trabalho. Tá bem, mas precisa mostrar esse número, né? Então, não quer dizer que você vá pagar o imposto, certo, né? Mas que se deva, então, prestar a informação. Ou seja, declarar precisa. Talvez você não pague. Isso mesmo. Isso é questão de cultura mesmo, né? Mas é sempre importante que a pessoa mantenha-se isso sempre em ordem. Muito bem. Professor, existem diferenças entre a declaração de pessoa física e pessoa jurídica? Temos sim. Lembrar que nesse período a gente fala bastante da pessoa física, né? Claro. Mas as empresas em geral, nós também temos prestação de contas, né? E temos as declarações que são feitas agora, começam aí a partir de março para frente, das empresas, mas a sistemática é diferente, o acompanhamento, o monitoramento dessas contribuições das empresas, elas já ocorrem naturalmente ao longo do ano, mês a mês, né? E é o mesmo sentido da informação. Agora, as empresas vão prestar uma declaração de ajuste, né, a mostrar as contas daquilo que já receberam ou que pagaram de impostos, que, diga-se de passagem, que são bastante, né? É muito. É verdade.
Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos já a conversar com o professor Ranieri Angioletti. O assunto aqui é imposto de renda. Já voltamos. Hoje, nossa conversa com o professor Ranieri Angioletti, professor que está dando uma aulinha aqui para a gente sobre imposto de renda. Vamos aprender como é que funciona essa história. Muito bem. Professor, teve algumas mudanças na declaração para esse ano agora, ou até mesmo nos últimos anos? O que são as novidades com relação à declaração do imposto de renda? Lucas, bem perguntado, bem legal. Assim, eu tenho constatado que, obviamente, quem faz a declaração percebeu algumas modificações no próprio programa, no layout das informações, principalmente no que tange a rendimentos de pessoas físicas, né? Esse quadro ficou um pouco mais completo agora. Quando nós, contribuintes, pessoas físicas, né, pagamos outras pessoas, outros prestadores de serviço, então, ou contratamos outros prestadores de serviço, eu precisaria ficar ligadinho agora, saber se esse profissional tem inscrição na Previdência Social. Então, no seu recibo de pagamento, eu precisaria colher esse número de inscrição, né, que nós chamamos de NIT. É como se fosse o número do PIS, né, para as pessoas poderem vincular uma situação e outra. Então, na declaração desse ano, esse número já se faz presente. E até então nós não tínhamos, né? Isso também se adequa a empregados domésticos? Empregados domésticos, a mesma situação. Vamos só lembrar um pouquinho, né, que agora nós estamos caminhando aí para o E-Social. As pessoas que têm domésticas contratadas já esse ano já estão fazendo o seu recolhimento pelo portal do E-Social, né? Então, que parece já regulamentou bastante. E lembrar também que essa contribuição da Previdência, né, que esse empregador faz a sua doméstica, também pode ser abatido lá do imposto, né, e eu preciso declarar, vou lançar num campo próprio lá de pagamento, onde eu lanço lá Unimed ou plano de saúde, desculpem, né, tem tantos aí, a Previdência Social, Previdências Complementares, né, despesa com instrução dos dependentes, né. E hoje, esse ano ficou limitado a R$ 3.561. Tem né? um limite. Tem um Olha limite só. E só assim, né? Eu ajudo mais um outro jovem lá. Só vai poder abater essa despesa daquele dependente que está na sua declaração, que você tem a guarda legal, ou é o seu dependente. E todos esses dependentes agora, Lisa e Lucas, eles precisam de CPF. Pois você falava no intervalo, né? Isso. Até um bebezinho agora tem CPF. Já sai com o CPF, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas agora a esse cadastro, né? E depois, obviamente, cuidar bem dessa situação, tá? Agora, professor, uma dúvida bem comum também é a questão de que tipo de declaração preencher, a simplificada ou a completa, né? Qual é a sua dica? Elis, na verdade, caso a caso, né? Então, a minha declaração propriamente dita, às vezes, foi mais vantagem, eu paguei mais vantagem no sentido de você recolher menos o imposto, né? Com a possibilidade de fazer por uma simplificada. E aí o programa ele vai lhe mostrar essa situação, né? Ou utilizar o tal do formulário completo. Só para a gente esclarecer aí para o nosso ouvinte, né? A declaração simplificada, o cálculo do imposto não é utilizado nenhuma despesa. Eu não uso despesa de saúde, eu não uso despesa com instrução, contribuição da Previdência. O programa faz um simples cálculo pela renda que nós oferimos ao longo do ano. Muito bem. Se vamos optar por uma declaração completa, então, ao preencher o programa, eu terei que informar todos esses gastos, despesa com médico, plano de saúde, dependente, contribuição à Previdência Complementar, e aí o programa vai nos mostrar, tá? Então, antes de fechar a declaração, você pode fazer uma ou outra opção. Só lembrar que uma vez feita esta opção e o imposto pago ou restituído, né? Depois numa necessidade de correção desses dados ou uma retificação da declaração, eu não posso mudar a forma de apuração, ou simplificada ou completa. Ela é definitiva. Entendi. Pode retificar, mas no mesmo padrão. Isso, no mesmo padrão. Okay. Tá? Então é bem essa situação aí. Perfeito.
Professor, existem formas de se reduzir o valor do imposto de renda? Por exemplo, se eu colaboro com instituições, com ONGs, né, faço um trabalho social, tiro uma parte da minha renda para investir em alguma coisa parecida com essa, eu tenho como reduzir o valor do imposto de renda? Vamos só lembrar assim, a doação enquanto cidadão, sociedade, o meio que nós estamos inseridos, né, a gente acaba ajudando bastante. Para efeitos tributários, então, nós temos uma situação diferente, né? As contribuições, e tanto se fala agora, se fazem através do Fundo da Criança e do Adolescente, do FIA, né? Então, são as únicas contribuições permitidas que vai efetivamente direcionar uma parte do imposto, porque ele não diminui o valor do imposto. Você apenas direciona isso, você apenas direciona o valor do imposto, né? E Lucas perguntasse uma situação, né? Eu ajudo lá a minha entidade lá no bairro lá e tal. O que eu faço com esse dado? Ele movimenta a minha conta, né? Eu tiro lá da minha renda todo ano. Então, assim, como nós comentamos anteriormente, eu precisaria lançar essa informação também. Vou lá no campo de pagamento, outros pagamentos, ajuda a entidade tal. Não vai interferir no cálculo do imposto, mas efetivamente, como efeito de prestação de conta, você então tem uma situação bem correta, né? Certo. Tá? É interessante informar, o importante é isso. Isso mesmo. E só para que fique mais claro, então, uma coisa é isso, estou contribuindo com uma entidade, enfim, de crianças carentes e tal, isso é uma situação. Agora, outra situação que até nós aqui na Univale a gente recebe informações sobre isso, é o Fundo da Infância e da Adolescência, né? Isso. E aí você vai pagar normalmente, só que o seu imposto vai ser direcionado... Isso, destinado uma parte para o fundo, né? E aí, mas como é que vai ser feito esse cálculo? Como é que a gente sabe? Como é que eu vou fazer, né? Além do programa, ele já também ajudar bastante, né? Ele vai lhe fornecer a conta, você vai poder imprimir o DARF, então, para recolher ao fundo, né? E assim, às vezes eu recebo também as pessoas, né? Agora em 2016 eu já posso ir contribuindo? Eu já posso ir contribuindo. Eu não preciso esperar até o ano que vem para poder fazer a contribuição. E nós temos parâmetros diferentes, né? Se eu contribuo agora ao longo do ano para o fundo, o percentual de utilização é 6%. Entendi. Né? São 6% daquilo que for arrecadado. Do imposto devido. Do imposto devido. Quando eu faço a opção por fazer a distribuição agora em abril, né? Então, quando eu vou fazer o pagamento do meu imposto, eu posso destinar 3%. Então, olha só, então você acaba contribuindo, destinando um pouco menos, quando poderia destinar mais e o dinheiro já ficaria direto aqui no município ou no estado, né? Perfeito. Muito bem, professor, a gente sempre é comum ver quando chega o prazo final da declaração do imposto de renda, pode ver em qualquer jornal, você vai ver as pessoas desesperadas, ainda tentando nos últimos instantes. O que acontece se alguém não declarar a tempo por algum problema? Ou é difícil esquecer, mas sei lá, alguma coisa aconteceu e passou o dia e eu não declarei. O que acontece? Não, mas pode acontecer. Tem pessoas que esquecem mesmo, não está aí, não é do seu meio, né? Acontece que você paga uma multa, existe uma multa mínima, né, de R$165, e o problema maior é se você tiver imposto a pagar. E aí o seu imposto a partir daí já tem multa e juro, né? E você já fica então com a situação de inadimplência na Receita Federal. O bom é que não esqueça mesmo, né? Que faça, junte as suas informações e preste o dado assim o mais rápido possível. É para não acumular na internet e tudo mais, né? Programa eletrônico. Tem isso, né? Tem. O programa eletrônico, apesar de funcionar bem lá, a página, mas às vezes, sempre nos últimos dias, dá uma certa lentidão. Você já disse, mas eu acho importante ainda frisar. Tá fácil de fazer? O programa tá interessante? Tá bem interessante. Eu só preciso saber onde apontar as minhas informações, né? Cuidar com patrimônios que estão de fora, que não estão declarados. Eu tenho bastante preocupação com as contas bancárias. Né? Eu tenho uma conta bancária ali que eu acho que não preciso declarar e tudo mais. Mas não esquece que a conta bancária hoje não é mais uma caixa preta, né? Esses dados financeiros estão na mão do governo, então, num cruzamento de dados, numa situação assim, a pessoa pode ser penalizada
por não prestar a informação. E também tem, poxa, mas eu não tenho imposto a pagar. Tá, mas você deveria ter prestado a informação. Então, o sentido dessa prestação, dessa declaração de ajuste é exatamente isso. Você falou em penalizada. Tem um parâmetro para definir qual vai ser a punição da Tem, a legislação tributária. A legislação tributária ela é bem clara nesse aspecto, né? Que o fato de você ser omisso é uma situação. E quando você é inadimplente, é uma situação diferente. Então, as penalizações também são diferentes. Né? Pior, né? É pior, isso mesmo. É isso aí mesmo. Bom, professor Ranieri, a gente está indo para o nosso último minutinho. Vou deixar aberto o espaço para você dar as últimas dicas aí. Eu acho que está todo mundo aí preocupado com esse momento, né? O que você diria para as pessoas que estão para finalizar a sua declaração? Então, é isso aí. Na medida do possível, faça uma checagem de todo o seu patrimônio, né? O patrimônio que você oferiu ao longo desse tempo. E quem... Lisa, uma informação assim, quem nunca declarou, né? Como é que eu faço Eu nunca fiz a declaração e agora preciso fazer. A primeira declaração de imposto de renda é muito importante. Né? E ali você não deve deixar nenhum patrimônio, nenhum bem seu de fora. Né? Registre naqueles campos que você informa bens e direitos e a partir dali, então, você começa a acompanhar essa movimentação. Uma curiosidade, às vezes as pessoas me perguntam, os idosos, né? Como é que fazem os idosos? Tá? Vão declarar? Não tem idade para declarar. Né? O que existe é uma situação de renda, os limites mínimos para declarar ou a questão do imposto de renda, como nós comentamos, né, da retenção. Certo. Mas, independente disso, você tem que prestar essas informações à Receita Federal. Então tá, boa sorte para todo mundo aí que está neste momento. A gente agradece a participação do professor Ranieri Angioletti, professor aqui do curso de Ciências Contábeis da Univale e também sócio da Albatroz Assessoria Empresarial aqui em Itajaí, né, professor? Isso, bairro Fazenda. Obrigado pelo convite, né? E boa noite a todos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.